Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Jesus. Se você está de pé, pode se sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Voltamos aqui a essa misto reunião de presencial com online, onde nós podemos entender um pouquinho do que está acontecendo. Nossos olhos precisam enxergar as coisas, né? Às vezes nós não temos olhos para ver, às vezes nós não conseguimos discernir muito claramente se só o que Deus está fazendo, mas Deus não está limitado a lugares, Deus não está limitado a épocas, Deus não está limitado a circunstâncias, a condições. E essa talvez seja a maior lição de toda essa pandemia, porque nós temos um Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares. Como nos relacionar com Ele? Eu fiquei pensando aí essa semana sobre esse momento da volta. Essa é uma hora muito histórica mesmo, porque nós não estamos voltando. Nós estamos indo para um outro lugar. Nós não estamos voltando a fazer o que era antes, até porque tem aqui 60 cadeiras. E não era assim antes. Mas, como a Bíblia fala em Isaías 43, um dos meus textos preferidos, estou fazendo uma coisa nova. Vocês podem perceber, vocês podem sentir. E esta coisa nova, ela parte da percepção de como nos relacionamos com Deus, da percepção de qual é o papel de um templo físico, de um lugar de reunião. Porque ele tem o seu papel. É claro que nós estamos aqui juntos. Alguns estão juntos fisicamente, outros estão juntos através da transmissão que fazemos. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo que esse não é um culto feito aqui para que você assista. Pelo contrário, está mais perto de ser um culto feito aí para que esses aqui assistam. É um culto que vai para todo lugar, é um culto que vai para todo mundo. E é uma nova maneira de ser igreja que não vai parar. A nossa audiência é qualquer lugar, em qualquer situação. Nós estamos falando para você. Nós estamos pensando, orando, clamando a Deus por sua vida. E você não precisa estar aqui. Estarão aqui aqueles que querem estar, não os que precisam. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso significa, eu vou por alegria. Às vezes a gente vem por necessidade, às vezes a gente vem por conveniência, às vezes a gente vem até por obrigação, mas esses motivos não são válidos. Então eu creio que essa casa ficará cheia de pessoas que querem estar aqui. Mas você não precisa estar aqui. Nós estaremos em culto, aonde quer que você esteja, todos os domingos. Todos os domingos. Porque essa nossa live continua. E a maneira de se expressar com Deus é justamente essa. E eu fiquei pensando na Bíblia, onde já aconteceu isso? Já que a Bíblia fala de todas as coisas, né? Onde já aconteceu isso? E aconteceu numa época muito especial. Eu fiz o teste aqui em casa essa semana, nós temos o nosso cultinho na hora do almoço, junta, pega um versículo, discute um assunto, fala o que pensa, o que não pensa. Estou eu, a Leni, o Paulo André. Agora tem uma nova agregada aqui, que também está discutindo os assuntos, trazendo as suas perguntas, e a gente fica ali vendo o que Deus está discernindo, né? E eu joguei aqui nessa semana este assunto aqui. Eu pergunto para você: você sabe quem foi Ageu? Segundos para pensar. Ageu. Ah, pastor, eu sei, aquele versículo, Ageu doeu, quem impedirá? Vocês estavam com saudades. Doeu? Ageu, talvez você saiba, não, eu sei quem é Ageu, né? Um livro da Bíblia. Ok, quem foi Ageu? Que época que ele viveu? O que ele fez, o que ele experimentou, qual a história dele? Quantos capítulos tem o livro de Ageu? Eu sei que se eu começar a perguntar aqui, vai passar vergonha. Porque não é um livro muito conhecido, não é uma história muito lembrada, e às vezes a gente não tem muita noção do que aconteceu com Ageu. E eu quero falar sobre esse livro hoje. Nós vamos ter tempo de ler todo o livro de Ageu, que é feito por 2 capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2 de Ageu. Ageu foi um profeta que viveu por volta do ano 500 a.C., na época em que o povo de Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia.
cativeiro da Babilônia. Vocês conhecem bem essa história, quando Deus permitiu com Nabucodonosor a destruição do templo, todos foram levados cativos para a Babilônia, ou espalhados em todas as nações, e como foi o versículo do nosso dia da boa notícia essa semana, Jeremias ficou. Jeremias ficou ali com o que restou daquele povo, que queria fugir para o Egito, que estava solto na terra. Durante 70 anos, Israel não foi uma nação, foi uma terra vazia, ocupada por alguns aqui e outros ali. Até que começa então o movimento para a volta do povo. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. Portanto, os babilônicos tinham passado e os persas tinham assumido o controle. E Ciro, o rei da Pérsia, faz lá então um decreto, um edito real, dizendo: povo de Israel, pode voltar. Essa é a história que é contada no livro de Esdras, né? Esdras e Neemias participaram desse processo. E aí, então o povo de Israel volta. E quando ele volta com um líder político, um príncipe, que era chamado Zorobabel, e volta com um líder religioso, o sacerdote, chamado Josué. E eles voltam com um mandato. Eles voltam com o mandato de reconstruir a casa do Senhor, reconstruir o templo, fazer acontecer de novo o sacrifício. Porque para o povo de Israel, o templo era o lugar. E aqui vem a nossa semelhança. Eles achavam que nunca Deus ia permitir que alguma coisa acontecesse com o templo de Salomão, que era a casa de Deus, que era o lugar onde Deus habitava, que expressava e que simbolizava a presença de Deus com eles. Onde estava a arca, onde estavam os utensílios sagrados, onde estava a história de Israel, tudo aquilo que tinha acontecido, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, o maná. Então, nada mais precioso, nada mais santo do que aquele lugar que era o santo dos santos. Deus não ia deixar isso acontecer com o templo. E durante muito tempo o povo de Israel se apoiou nessa teoria, de que Deus não ia fazer o templo deles desaparecer, até que Nabucodonosor vem e destrói tudo. Então aquele conceito do templo morre. Com ele morre também uma maneira de enxergar Deus expressa pelos sacerdotes. Se não tem mais templo, não tem mais sacrifício. Se não tem mais sacrifício, para que sacerdote? Então aquilo que a Bíblia chama de os saduceus, que eram a casta sacerdotal dos filhos de Levi, que estavam no uso do templo, eles perderam função. E no cativeiro não tinha mais templo, porque tinha que ser o templo de Jerusalém. Então a presença de Deus estava acoplada a um endereço, a um lugar. Para muitos de nós hoje parece que é assim também. A presença de Deus está ocupada por um endereço. E naquele endereço Deus está, lá Ele mora. E quando eu quero encontrar com Ele, eu tenho que ir lá. Nada mais falso. E essa pandemia mostrou que não é o endereço que conta. Israel perdeu o endereço. Ficou lá no exílio, no cativeiro, onde surgiu então a sinagoga. Sinagoga, que é a casa onde se estuda a palavra. A sinagoga não é uma igreja, a sinagoga é uma escola. É um lugar onde você aprende, onde você estuda a lei, porque você não pode sacrificar. Você não pode fazer o ritual da lei só no templo. Então os judeus tinham a sinagoga, que até hoje tem, mas não tinham o templo, que até hoje não tem. E quando passa esses 70 anos, e Dario, então, Ciro, aliás, se levanta como rei e fala, pode voltar, constrói o templo, 42 mil pessoas voltam para Jerusalém, junto com Zorobabel, o príncipe, o líder político, e Josué, o sacerdote. E começa a vida que você conhece bem na história de Esdras e de Neemias. E eles começam a edificar ali. Então, se você for ler lá o livro de Esdras, que eu não vou ler aqui, no capítulo 1 ele conta essa história. Eles levantam uma oferta, como na época de Moisés, quando saiu do Egito, pegam um despojo, levantam uma oferta, todo mundo deu dinheiro, estrutura, material, para construir o templo. E então, no primeiro mês que eles estão lá em Israel, eles levantam um altar. Então agora já tem sacrifício. Primeiro mês, faz um altar. No segundo mês, eles lançam os fundamentos do templo. Então eles começam a construir a casa de Deus novamente.
E isso eu quero ler com vocês, porque é um texto que é famoso, né? E às vezes as pessoas não sabem onde está. Está aqui nesse livro de Esdras. No capítulo 3. Abram seus celulares em Esdras 3. Eu vou ler a partir do versículo 8. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, que é o Josué, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes, levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima. Eu gosto desses 20 anos, que é o nosso número aqui também no nosso Oxe Sinai, que por sinal, sem nenhum trocadilho, né? O Sinai que por sinal começou ontem, aqui novamente presencial, um belo de um culto, um novo momento também. Esse pessoal de 20 anos para cima já está trabalhando como sacerdote. E no versículo 10 ele fala: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram os sacerdotes, paramentados com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem, e cantavam a reveses, né, em turnos, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Então, depois de 70 anos, eles voltaram para fazer reunião presencial. Então, esse culto aqui aconteceu lá. Pela primeira vez, depois de um longo período, e nós estamos aqui há 4 meses e meio, voltaram a se reunir. Nós estávamos aqui no dia 15 de março, 17 de março, voltamos hoje aqui. E aquele sentimento de alegria. Alegria, conseguimos, restauramos, passou o pior, vamos louvar. Louvor, sacerdote, saltério, instrumento musical, sacerdote paramentado, tudo bonitinho. E aí no versículo 12 diz: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Esta palavra serve para você que está no balcão do meu prédio, aqui ao lado da igreja, nos ouvindo aqui. Né? Hoje estão as portas abertas, estamos pregando aqui o pessoal dos nossos vizinhos. Nesse momento da história de Israel, se misturava a alegria dos jovens de poderem ver a terra prometida, porque eles nasceram no cativeiro, 70 anos. Então, todo mundo tinha menos de 70, não tinha visto o templo anterior. E estavam lá, então, voltamos. Mas tinha os mais velhos, acima de 70, que lembravam de como era o templo de Salomão. E quando eles viram aquele templo tão menor, eles choraram de tristeza. E os jovens choraram de alegria. E vai acontecer uma coisa parecida aqui. Você pode falar: puxa, tínhamos 400 pessoas aqui no batismo. Agora tem 60. Nossa, a igreja vazia, ai, que coisa. Você tem que olhar para frente e não olhar para trás. E as vozes de júbilo são as vozes do que Deus vai fazer. E da maneira nova como Ele está fazendo. Então esse é um momento igual ao tempo em que Esdras contou essa história. Ele contou essa história, mas ele nem estava lá. Esdras vem depois disso, né? O que aconteceu? Eles começaram a fazer o templo. Aí os samaritanos chegaram para ajudar. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os descendentes da tribo de Israel. Então, como vocês conhecem a história, quando Salomão morreu, o filho dele, Robão, assumiu, e ele então teve um conselho. Os estados se reuniram e falaram: Robão, como é que vai ser com você? Você vai aliviar o fardo do seu pai, você vai baixar os impostos, você vai deixar a gente respirar, ou vai ser tão duro quanto foi na época de Salomão? Porque Salomão exigia muito do povo. E o Roboão então tomou conselho com seus conselheiros antigos, que falaram: olha, é melhor você aliviar a barra, o povo está cansado, se você falar que não. Aí os jovens falaram: olha, você tem que mostrar poder, você tem que mostrar autoridade, se você fraquejar agora, você perdeu no começo. E o Roboão ouviu o conselho dos jovens e deu uma célebre frase. Ele falou: o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Vocês acharam que estava difícil Salomão? Vocês não viram nada.
Aí quando o povo ouviu aquele negócio, falou assim, 10 tribos foram embora. Revolução fiscal. Um dia nós vamos ver isso acontecer. O imposto de renda baixar. E a alíquota baixar. E o Estado custar menos. Eu não consigo perder essa oportunidade histórica de dizer isso. Senão 10 tribos vão embora. Formou-se então ao norte o estado de Israel, capital Samaria. E 2 tribos permaneceram com Jerusalém, porque Deus falou que a lâmpada de Davi nunca ia se apagar. Só por causa disso, 2 tribos ficaram. Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Anos depois, os assírios invadiram o reino do norte e os assírios levaram para todos os lados. E a maneira dos assírios fazerem isso era de misturar as pessoas. Eles misturavam os povos de outras nações naquele lugar e vice-versa. Então o judeu perdeu a identidade. Ele não tinha mais uma raiz, ele não tinha mais uma linhagem que dizia de que tribo que ele era. Os povos eram todos misturados. Muitos anos depois, Nabucodonosor vem e destrói o reino do sul, o reino de Judá. E aí começa essa história do cativeiro. Na volta do cativeiro, então, os samaritanos que estavam ali falaram, vamos restaurar tudo junto? E aí o povo de Israel falou, não, vocês não. Vocês estão misturados. Nós que temos a linhagem. E daí então vem essa briga que até Jesus aparece, samaritanos e judeus. E os judeus rechaçando os samaritanos. E aí então os samaritanos foram lá, mandaram um e-mail, fizeram uma ligação no celular do rei, dizendo, olha, esse povo que você deixou aí, ele tem problema. Eles são um povo muito guerreiro, muito aguerrido, já deu muito rolo, está dando rolo aqui de novo, eu aconselharia você a não permitir que eles construíssem. O rei tinha mudado, não era mais Ciro, então eles aceitaram aquilo. A palavra fala aqui em Esdras capítulo 4, no versículo 9, que eles alugaram conselheiros, acho que é o primeiro lobby da história. Eles alugaram conselheiros, vamos ver aqui, vou até ler para vocês. Esdras 4, cinco. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sobre o reinado de Assuero, no princípio de seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E aqui ele conta o que eles escreveram. No versículo 9 ele fala, então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarcitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas. Passei no teste aí? Esses povos todos eram povos de todas as regiões que os assírios tinham, e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio em tal tempo. Então esses povos eram os povos que tinham sido misturados lá em Israel. Um monte de afarcita. Tem os parasitas também que deviam estar aqui. E aí então eles bloquearam a continuidade do templo. E o tempo passou. O tempo passou, bastante tempo passou, vários reis passaram, até chegar então o momento de Ageu. Ageu se levanta para dizer, precisamos construir o templo. Porque o povo de Israel ficou tranquilo em relação a isso. Já que não pode, não pode. E aqui então vem o livro de Ageu, 2 capítulos, que são basicamente 4 sermões. Ele fala 4 sermões, levantando o povo para aquilo e fazendo lembrar o que Deus queria. Não vou pregar aqui os 4 sermões, porque eu só posso pregar um e já estou na metade dele, né? Mas eu posso dizer aqui, se você abrir o livro de Ageu, aí vamos ver se você sabe onde é que está Ageu, né? Com o seu celular fica mais fácil, né? Eu lembro que no cultinho eu decorei os livros da Bíblia e decorei os livros dos profetas menores, são os mais chatos de lembrar, né? Então você decora de 3 em 3, nunca mais esqueci, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Ageu e Zacarias, 2 livros dos profetas menores, que eram contemporâneos.
Zacarias viveu também na mesma época que Ageu, lá no ano 520 a.C., nessa mesma situação. E o Ageu escreve então aqui, falando que o povo tinha que voltar a construir o templo. Então ele diz assim, primeiro sermão é sobre a necessidade de reconstruir a casa do Senhor. E ele fala assim, vocês dizem que não é o tempo ainda, que não chegou a hora, depois de tanto rolo, de tanto problema com os samaritanos, deixe esse assunto para lá. Então o povo diz, não é tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e isso é uma palavra muito interessante para nós hoje, porque esses versículos do capítulo 1 de Ageu são muito conhecidos, mesmo que você não saiba que está em Ageu. Ele fala assim, versículo 6, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Não sei se vocês já ouviram esse texto. Ele está falando, olha, vocês estão vivendo a vida aí, e olha o que está acontecendo. Você semeia e não colhe. Faz parte. Nem toda vez que você semeia, você colhe, porque tem tempestades, pragas, problemas, crises. Então, às vezes, você semeia e não colhe. A grande festa do Thanksgiving americano é porque eles conseguiram colher depois de alguns anos tentando, sem conseguir. Então, faz parte da vida você não colher o que semeou. Aí ele fala, comer e não se saciar. Já é mais complicado, porque você come para perder a fome. E você come e não acaba a fome. Será que é pouca comida? Será que é muita fome? Mas você já comeu e não conseguiu ficar saciado? Essa sensação de coisa inacabada? Vestir e não aquecer. Essa eu já passei. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não vive muito disso não. É raro às vezes, hoje tem alguns de casaco aí, eu também estou aqui, que estamos no inverno, mas olha que inverno é esse. Hoje tem um sol, eu tive que tomar sol, eu preciso tomar sol, agora preciso tomar vitamina D. Fui tomar sol hoje na hora do almoço. Sol brasileiro, fiquei pensando, inverno nós estamos com esse sol gostoso aqui, maravilhoso nosso tempo. Vai morar lá no hemisfério norte. Você vai ver o que é se vestir e não aquecer. Há bons anos atrás, eu fui para a Inglaterra, ficamos na casa de uns amigos, e eles estavam com um problema, uma crise. Deus nos mandou lá, inclusive, porque era uma crise muito forte. E então o pai de família não tinha dinheiro nem para pagar a conta da luz. E ele mudou para uma outra casa que ele estava reconstruindo, estava reformando, para poder fazer dinheiro. Era uma casa muito grande, muito bonita, mas velha, 1900 e bolinha. E ele estava reformando aquela casa da era vitoriana. Ia dar uma bela grana, mas ele ficou parado no meio do caminho. Moral da história, a casa não tinha aquecimento. O sistema de aquecimento ainda era chaminé. Eu lembro bem disso, tinha 11 lareiras na casa. 4 andares. O último andar onde moravam os mordomos, que ficavam lá cuidando, aquela coisa de criadagem inglesa, né? 11 lareiras que a gente não estavam funcionando. O sistema de aquecimento era elétrico, então ele colocou um monte de aquecedores elétricos para poder ficar aquecida a casa no inverno. Só que ele não pagou a conta de luz. Então, na noite que nós estávamos, acabou a luz. E aí, então, nós colocamos casaco, colocamos cobertor, colocamos roupa, fizemos tudo que a gente podia e não aqueceu. Eu me lembro daquela noite gelada em que não tinha como se aquecer. Você se veste e não se aquece. Você recebe e não retém. Porque é num saquitel furado, que é o saco furado. Esse é um texto, meu filho Paulo André, ele está coletando versículos na Bíblia que em português tem uma aparência de significado, você vai ver no original, no inglês tem outra. Está fazendo lá um estudo lá para a Bíblia JFA. E como tem diferença. Porque aqui dá a impressão que você recebeu o salário num saco furado. Ou seja, te pagaram num saco furado. Não. O que o texto diz aqui é que você recebeu o dinheiro e colocou num saco, só que aquele saco está furado. Ou seja, você recebe o dinheiro, você vai gastar, ele não dá. Já entendeu isso quando você fala o dinheiro não deu para nada? Não sei o que aconteceu com o dinheiro. Meu dinheiro acabou antes do mês. Então não rende. Essa é a situação que Ageu está colocando, e é a situação que nós vivemos muitas vezes,
E que neste momento da pandemia, em que nós estamos parando de falar de saúde, vamos começar a falar de economia. Semear e não colher, comer e não se saciar, vestir e não se aquecer, receber e não reter. Ele continua o sermão dele dizendo: vocês olharam para muito, mas alcançaram pouco, e este pouco eu assoprei. Ou seja, aquilo que você consegue, ainda acontece uma desgraça que leva embora. Eu já vi isso acontecer várias vezes com a gente. Você está passando uma crise, aí no meio da crise vem uma notícia ruim, no meio da crise, né? Então, se você não tem dinheiro, ainda quebra o negócio da sua casa. O carro pifa. Aí você está sem grana e ainda tem que pagar o carro. Levam alguma coisa. Cobram uma dívida que devia ser cobrada e apareceu naquele momento. Eu sei bem o que é isso, estou vivendo essa situação. Você não espera e aparecem uns gastos que você não está preparado. Isto é o que ele fala, que você olha para muito, mas alcança pouco. E esse pouco, quando traz para casa, eu assopro. E a pergunta é, por quê? Por quê? E a resposta aqui no versículo 9 de Ageu 1 é: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiquei pensando isso aqui, mas espera um pouquinho. Ele está falando que porque a casa não estava construída, Deus não estava abençoando? Mas não foi Deus que falou que ele não morava em templo feito por mãos humanas? Que ele não precisa de casa nenhuma? Davi quis construir o templo e falou: não, esquece esse assunto, teu filho vai ver isso aí. Por que então Ageu fala: olha, vocês não estão sendo abençoados, porque vocês estão deixando a casa de Deus vazia e estão cuidando bem, vocês estão vivendo bem nas suas casas, tudo tranquilo aqui, mas e o templo? Lembrando que eles voltaram para Israel, vindo da Babilônia, com a missão de levantar aquela casa, e os samaritanos tinham impedido. Ageu pregou esse sermão no dia 1º do 6º mês do 2º ano de Dario. 3 semanas depois, no dia 24 do mês, o Zorobabel entendeu a mensagem. E tanto Zorobabel, que era o príncipe, quanto Josué, que era o sacerdote, falaram: vamos dar um jeito nessa situação. Está certo o que Ageu está falando, nós vamos mexer nesse assunto. Então, não vou responder a pergunta ainda agora, mas vou dizer: nós pregamos, e essa pregação alcança tanto o sistema religioso, quanto o sistema financeiro e econômico do país. Eles falam: não, nós temos que tomar um jeito aqui sim. Nós vamos retomar a construção da casa de Deus. Então, o sermão de Ageu resultou. E aí então, um mês depois daquilo, ele dá um outro sermão. O segundo sermão está no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. E esse segundo sermão já é assim: não, vocês estão construindo a casa, beleza. Não olha para o que está acontecendo. Não compara a primeira casa com a segunda. Não olha para a aparência. Versículo 3: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? E aí um texto que é muito famoso, é o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a primeira. Eu fiquei pensando nisso porque na minha cabeça estava assim: a glória da segunda casa. Mas ele não fala segunda, ele fala a última. Até porque essa não foi a última. Esse templo foi construído em 4 anos. E continuou. Herodes, não o Herodes da época de Jesus, um anterior, um pouco antes de Jesus, construiu o grande templo que Jesus conheceu. E que ele falou: esse templo vai ser destruído em 3 dias, eu reconstruí, falando de si mesmo, mas falando da destruição de Jerusalém, no ano 70. Então, hoje não tem mais templo, porque o segundo templo aqui da época de Ageu, 500, 450 anos antes de Jesus, já não tinha mais. O grande templo de Herodes, no ano 70,
foi destruído. E agora sobrou o Muro das Lamentações. E onde é o templo está lá aquela mesquita muçulmana, do Al-Aqsa. Então o templo até hoje não voltou. Qual que é a glória da última casa que será maior que a primeira? E um versículo muito interessante, que é o versículo 8, que todo mundo gosta de lembrar. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando de grana e está falando de templo. E aqui então eu quero fechar essa pregação. Nesse segundo sermão, ele fala: virá o desejado das nações e encherá esta casa de glória. Eu encherei esta casa de glória quando vier o desejado das nações, que obviamente está falando de Jesus aqui, do Messias. Então a volta de Cristo faz com que aquele templo seja cheio de glória. Aquela glória que desceu, o cabote de Deus, que desceu sobre o templo quando Salomão santificou e ofereceu, ela ainda tinha que descer também mais uma vez com Jesus. E a palavra de Deus fala em Coríntios, Paulo fala várias vezes que nós somos o templo do Espírito Santo. E é por isso que nós não estamos mais preocupados num prédio, porque essa glória de Deus habita no nosso templo e não neste lugar. Esse lugar pode ter som, mas o lugar que tem glória é você. Aquilo que vai resplandecer diante dos homens é onde você está. É a igreja que existe além das construções. Deus está restaurando um conceito que era o mesmo conceito de antes do Templo de Salomão. Mas a presença física da igreja, ela é importante. E aquilo que o povo precisa aprender naquele momento é: se você não é templo, Deus não está em lugar nenhum. Mas para você ser templo, você tem que santificar a sua vida para isso. Então a igreja física te lembra que você precisa ser santificado. Esse é o título do terceiro sermão, que ele começa a pregar aqui no versículo 10, vai até o 19. Santifica. E ele pergunta, escuta, lei de judeu, a carne que você leva santa na aba da sua veste, sem encostar no trigo, encostar no figo, no azeite, ele vai se santificar porque você encostou uma carne santa naquilo? E a resposta da lei é não. Aí ele faz uma segunda pergunta: se você tocou algo imundo, o judeu não podia encostar em mortos, em animais proibidos, porque eram coisas consideradas imundas. Se você encostar em algo imundo e depois encostar nos elementos, eles vão ficar imundos? E a resposta é: vão. Ou seja, é um negócio meio estranho, porque se eu estou com uma coisa santa, santificada, como ele chamou da carne santa, que é o sacrifício, você pega aquela carne de sacrifício que foi santificado e encostar em outra coisa, aquele sacrifício vai santificar o outro elemento? Não. Mas se você estiver imundo e encostar naquele elemento, você vai torná-lo imundo também? E a resposta é sim. É o mais com menos dá menos. Então ele fala: vocês não vão prosperar enquanto vocês não se santificarem. Santifique-se, que depois da santificação vem a prosperidade. Aí eu pensei essa frase aí, que depois vai virar a frase, A prosperidade vem depois da santificação. Ela não vem depois do esforço. Porque as pessoas pensam: quando eu trabalhar bastante, quando eu agir bastante, se eu levantar cedo, dormir tarde, prosperarei. Isso não é verdade. Porque você pode trabalhar e depois vai poupar num saco furado. Você pode fazer e depois vai ser assoprado. Não é o seu esforço que garante a prosperidade. Esse versículo que Deus ajuda quem cedo madruga não está em nenhum livro da Bíblia. Isso significa então que você tem que ficar tranquilo, parado, sossegado, fazendo nada e esperar que caia do céu? Não. A prosperidade vem da santificação. E a santificação é a separação. A santificação é a eleição de prioridades. A santificação é dizer o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Santo, separado. Eu não vou me contaminar. Eu não vou contaminar o que é santo com o que é imundo. A Bíblia diz, Jesus colocou isso depois: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi uma das discussões também do nosso almoço da semana aqui. E aí, como é que funciona isso? Você está no mundo, você está no meio das pessoas. A solução é fugir?
Você se torna um cristão, seus amigos não são, você tem que parar de conversar com eles? As pessoas te convidam para lugares e você fala, não, crente não vai nesse lugar. A luz que está em você, em contato com as trevas que há no mundo, a luz prevalece ou as trevas prevalecem? Na lei, as trevas prevalecem. No Espírito Santo, a luz prevalece. Mas você não está lá para se contaminar. Você está lá para se purificar, para purificar os outros. Exército da Salvação. William Booth, ele formou o Exército da Salvação no século XVIII com esta ideia, na parte mais pobre e ruim de Londres, que era o que eles chamam de East London. Naquele lugar horroroso, onde estava a prostituição, onde eram os bares, onde tinha todos os vícios, ele falou, esse povo nunca vai entrar na igreja. As igrejas bacanas e bonitas do West Side, a zona rica. Até hoje é assim. Então aquelas catedrais maravilhosas, não podia ter os pobres que trabalhavam nas docas. O povo da igreja rejeitava pobre dentro da igreja. Porque aquele lugar não era próprio para aquelas pessoas. Então o William falou, eles não vêm até aqui, eu vou até eles. E para que ninguém diga que eu vou lá para beber, ou para me prostituir, eu vou lá fantasiado de militar. Criou um uniforme e criou o Exército de Salvação. E para que ninguém diga que não sabe que eu estou chegando aqui para isso, eu vou chegar anunciando com barulho. Então ele formou uma banda, colocou uma tuba, colocou trombeta, e ele ia tocando e marchando pela rua, papapá, 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 e entrando nos lugares, entrando nos bares, entrando nos prostíbulos, dizendo, Deus quer salvar a sua vida. Exército de Salvação. Eu devo a esse povo muita coisa, porque minha avó se converteu no Exército de Salvação. Minha mãe era capitã do Exército de Salvação quando era criança. E, muitos anos depois, aí eu ouvi uma mensagem de uma general do Exército de Salvação, quando eles ganharam da ONU o prêmio de organização mais produtiva na obra social na Terra. Nos anos 90, o Exército de Salvação foi considerado a organização, a ONG, mais produtiva. Para cada dólar que eles recebiam de doação, 75 centavos chegava na mão do necessitado. E quando aquela general foi explicar por que isso acontecia, ela falou, isso acontece porque governos têm dinheiro. Nós temos dinheiro, recebemos doações. Governos têm estruturas, processos, nós também temos. Nosso board de diretores está lá, os grandes executivos das grandes empresas de consultoria, que deram vários processos de melhorar a estrutura organizacional da salvação. Mas nós ganhamos esse dinheiro não por causa da nossa cabeça, que pensa planos, ou das nossas mãos, que fazem coisas. Nós ganhamos dinheiro por causa do nosso coração. Eram os 3 H's. Head, Hands and Heart. E ela falou, nós ganhamos esse prêmio porque nós amamos o necessitado. Porque eu tenho esta farda que eu estou vestindo e uma outra que está guardada. E se você me der dinheiro, eu não vou comprar outra farda. Eu vou dar esse dinheiro para o necessitado. Então nós estamos nos leprosários, nós estamos com as mães solteiras, nós estamos com os mendigos de rua, nós estamos nas favelas, nós estamos com as escolas, em todos os países do mundo. E eu ouvi aquele negócio e fiquei pensando, não é possível, o que nós estamos fazendo? Foi lá que eu tive a ideia do Instituto Renovo. Nós cristãos precisamos sair dos templos e ser santuário de Deus aonde as pessoas estão. Nós não temos que chamá-los para vir para cá, nós temos que ir aonde eles estão. E a glória desse templo vai ser maior do que a do primeiro. E vai encher toda a terra. Então agora nós estamos falando e qualquer um em qualquer lugar pode ouvir. Você com o seu celular pode ver essa mensagem. Você não precisa vir num lugar branquinho para poder se sentir santificado. Até o branquinho hoje as igrejas estão querendo ficar tudo de preto, né? Mas você pode estar branquinho por dentro. Você pode ser santificado no seu coração. E essa mensagem de Ageu é a mensagem de hoje. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Você quer prosperar? Santifique o seu coração. Transforme a sua vida num santuário. A glória desse santuário vai ser maior do que a do primeiro. É maior do que a glória do santuário de Salomão. E quando Jesus falou, eu vou derribar esse templo e construir em 3 dias, os judeus falaram, está blasfemando, esse cara é louco. Como que vai derrubar um templo desse que Herodes gastou dezenas de anos para construir?
Ele não está falando das pedras, ele está falando da vida dele. E você pode derrubar a sua casa antiga e construir uma nova. Quando você morre para esse mundo e se batiza, você nasce uma nova criatura, um novo templo se levanta diante de Deus. E essa glória é maior do que todas as demais glórias. Então eu quero que você pense nessa noite sobre a nova maneira de ser igreja. Sobre o novo templo que leva o teu endereço. Aonde você está, a glória dessa casa vai ser maior, dessa última casa vai ser maior do que a primeira. E a prosperidade vai alcançar a sua santificação. A oração aqui é, aquele que é santo, Apocalipse 22, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é imundo, suje-se ainda. Nós estamos nesta época na terra. Vou falar um negócio aí que talvez as pessoas depois não gostem, hein? Tem muita gente muito sensacionalista com avivamento. Esperando que vai acontecer um grande avivamento, que toda a terra vai se converter. Sinto muito, meu irmão, mas eu não leio isso em nenhum versículo da Bíblia. A Bíblia fala que a situação vai piorar. A Bíblia fala que vai aumentar a perseguição. A Bíblia fala que as pessoas vão se tornar cada vez mais ímpias. E vão endurecer os corações. A Bíblia fala que se fosse possível, até os próprios escolhidos não aguentariam a pressão. E quando ficar insuportável, Jesus vai voltar. Porque se ele não voltar depois, não sobra ninguém, nem você, nem eu. Porque todos temos um preço, todos temos um limite. Então não, o mundo inteiro não vai se tornar cristão. Pelo contrário, o mundo inteiro vai hostilizar o cristianismo. Mas esse texto de Apocalipse 22 fala que aquele que é santo vai se santificar ainda. Então eu creio no avivamento. O avivamento de uma igreja que vai modificar o seu entorno. Você que é santo, santifique-se. Limpe quem está do lado. Você pode levar muita gente. Nós não vamos transformar o mundo transformando o sistema político, porque esse sistema não é transformável. Mas você, pessoa, é transformável. O templo não está escrito no endereço na rua. Você não coloca no Google Maps. O templo está onde você está, quem você é e o que você faz. E esse templo vai se reunir todos os dias, todo o tempo, até Jesus voltar. Nós somos esta igreja, nós somos a família de Deus. Santifique-se. Então está acabando a pandemia, santifique-se. Olhe para aquilo que é santo, veja aquilo que deve ser visto, muda os seus hábitos, transforma a sua maneira de usar o seu tempo. E não fique como naquela época de Ageu, dizendo, isso é coisa de Deus, tentei, não consegui, agora deixa para lá, vou viver minha vida. Viver a vida como se nada tivesse acontecendo, porque Deus está falando, você precisa construir o templo. E eu quero dizer para você que se você se resolver a construir o templo, se você tomasse a decisão de Zorobabel, que era o líder político, ou a decisão de Josué, que era o líder religioso, e falar, eu vou obedecer essa palavra, o dinheiro vem de fora. O rei vai fazer um edito dizendo, paga a conta dele, dá o que precisa para que ele acabe o seu templo, pega de volta os utensílios e santifica novamente. Fisicamente, 4 anos depois, aquele templo foi construído. Mas agora eu quero saber, o templo que você vai construir, o que Deus vai fazer com a sua vida? Nós estamos para começar agora em agosto, hoje é o 1º domingo de agosto, nossa campanha do piso e do teto, santificar o nosso dinheiro para Deus. Mas eu não quero que você pegue dinheiro e dê para a igreja, você tem que se entregar para a igreja. E esse teto, muitos me perguntaram, pastor, como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso? Esse teto significa eu estou me entregando, eu estou dando aquilo que eu acho que podia ser para mim, não é para mim, é para Deus. É um valor de sacrifício, e não é o seu a mais que vai resolver o problema, o seu a mais vai santificar a sua vida, e a prosperidade que vier dele vai resolver o nosso problema. O nosso problema vem do dinheiro dos ímpios, do despojo de Moisés do Egito, do dinheiro de Dario, do rei dos persas. São eles que vão liberar os seus cofres, para que a gente possa fazer o que precisamos fazer. Nós como igreja temos gastos aqui, nós queremos melhorar nossa transmissão, nós temos nossa estrutura de broadcast aqui, nós temos gastos com a infraestrutura,
essas coisas vêm da sua fidelidade, mas não do seu dinheiro. Há uma profunda diferença nisso. Santifique-se agora. Eu quero que você feche seus olhos.